Olá, boa noite a todos. Boa noite, terça-feira abençoada. E hoje, assim, com um sentimento enorme de gratidão, porque ontem a gente levou os chaveiros, né? Os chaveirinhos da gratidão para venda. Venderam todos, gente. Eu fiquei muito feliz. Então a gente já tá fazendo mais. Ainda tem gente que, né, que já encomendou, já tá. Essa semana vai ficar pronto. Tem algumas pessoas que eu tô devendo chaveiro, que eu quero entregar essa semana já. Boa noite, Dri. Então, assim, foi um sucesso. Pessoal todos adoraram o chaveiro, compraram para ajudar, né? O chaveiro, ele é muito bonitinho. É o que eu disse, né? Gratidão. Boa noite, Nando. Seja bem-vindo. Boa noite, Cris. Bem-vinda. Então, assim, ele, além de bonitinho, o chaveiro, ele tá escrito gratidão, que é, assim, uma gratidão enorme, tá fazendo esse trabalho. E o projeto, né? Para que se destina esse projeto, né? Que é para a venda é para cestas básicas das assistidas, da fraternidade. E foi assim um sucesso, todo mundo comprou. E eu ainda falei na hora, gente, gratidão, porque a gente vai estar com esse chaveirinho, gratidão, pra gente lembrar também, né? Que além da gente ter tido a oportunidade de ajudar alguém, a gente lembrar sempre, né? A todo momento que a gente olhar, de agradecer. Agradecer por tudo que nós temos, né? Por todas as oportunidades que a gente tem durante o dia, por todas as possibilidades e que muitas vezes passam desapercebidos, a gente não dá muito valor. São coisas tão simples, mas que a gente tem que agradecer o tempo todo, agradecer quantas pessoas estão fazendo uso de oxigênio porque não conseguem respirar, né, igual por causa do Covid, e a gente tem, assim, respira naturalmente, é uma coisa tão natural, a gente poder amanhecer, ter mais um dia de oportunidade, a gente tá trabalhando, tem gente que tá desempregado, tantas coisas, né, possibilidade de ter alimentação às nossas mesas. Então, assim, a gente tem muito que agradecer. Os chaveiros, então, assim, venderam todos. Esse dinheiro vai ser bem-vindo, que a gente vai poder aumentar a nossa cesta, né? Bom, vamos lá. Hoje eu falei que era dia da Elaine, mas a Elaine, hoje, ela tá afônica, né? Tá sem voz, tá rouca. Então, eu falei, ela me avisou, eu falei, não tem problema não. A gente vai então aqui no nosso tempinho aqui fazer o possível, né? Semana que vem, se Deus quiser, ela tá de volta. Então, para hoje, como a Elaine ela teve a ideia de fazer seguindo o Livro dos Espíritos, hoje eu vou ler uma questão também do Livro dos Espíritos, mas é uma questão assim que eu amo muito, que faz muito sentido para mim e eu espero que faça para vocês. Então, vamos lá. Essa questão, ela tá no item que é, deixa eu vir aqui, deixa eu ver que capítulo que é esse. Tá aqui. Ele tá no capítulo 10, na lei de liberdade. E é a questão conhecimento de si mesma, é a questão 919 e a 919A, que é uma questão assim que eu amo de paixão. Kardec pergunta para os espíritos: qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Kardec é muito assim, né? Nas entrelinhas, se a gente observar, por isso que eu falo assim, o Livro dos Espíritos não é um livro de leitura, é um livro de estudo, para a gente estudar mesmo, né? Quando você vai ler e reler qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida. Porque a gente às vezes tem mania de falar assim, até hoje eu não mudei, deixa pra próxima, né? Não, ele já pergunta nesta vida. E de resistir ao arrastamento do mal, né? Pra gente tentar resistir também. E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo.
Esse sábio da antiguidade que ele está se referindo aqui é Sócrates, tá, gente? Então, porque o Sócrates já dizia isso, que para a gente se melhorar, para a gente ser feliz, é essencial o conhecer-se. Então, aqui ele diz: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E quando a gente para pensar que o Livro dos Espíritos é um livro de 1857, e lá em 1857 os espíritos já falavam para nós da importância da gente se conhecer. Hoje isso está em alta, né? Mas lá em 1857. E eu penso assim, que as respostas dos espíritos são sempre muito assim, importantíssimas, inteligentes. Mas se a gente parar para pensar que para a gente ter essas respostas, teve alguém para fazer essas perguntas. E assim, as perguntas de Kardec são assim, de extrema inteligência. Porque se a gente for parar para pensar, a pessoa falar para a gente assim, faz uma entrevista aí, às vezes a gente vai fazer uma entrevista com uma pessoa, a gente não sabe o que a gente vai perguntar, a gente vai contratar um funcionário na casa da gente, a gente não sabe na entrevista o que a gente vai perguntar para a pessoa. Kardec, por meio dessa entrevista, né, com os espíritos, olha as perguntas que ele já fazia, né, naquela época. Então os espíritos respondem que para a gente se melhorar nesta vida e para a gente ser feliz, é importante que a gente se conheça. Mas Kardec, já sabendo que a gente, como diz, né, o nível em que nos encontramos, ele aprofunda essa questão na 919A e ele torna a interrogar os espíritos. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, ou seja, a gente compreende o conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Ou seja, tá, entendi, né? Entendi que o meio prático é esse, conhece-te a ti mesmo. Mas como é que a gente faz para nos conhecermos? Kardec perguntou. E aí, é um texto maiorzinho, mas que é extremamente importante. Os espíritos responderam: fazei, os espíritos não. Quem respondeu essa pergunta foi Santo Agostinho, e ele respondeu assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá. Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agiste em dada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurarias, se feita por outrem, se praticaste alguma ação que não ousarias confessar, perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é oculto? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão o mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo. Então vamos dar uma paradinha aqui. Então o que o Santo Agostinho traz para nós? A importância, né, de todas as noites, que às vezes a gente fala assim, conhecer, a gente tem que meditar. Acho que a meditação a gente tem que sentar numa posição de lótus, um lugar especial. Isso é muito bom. A gente ter um cantinho, um lugar onde a gente possa silenciar a mente, acalmar, meditar, é excelente. Mas o conhecimento, conhecer-se a si mesmo, ele vem de quê? Disso que o Santo Agostinho colocou aqui pra gente. Da gente, todos os dias, ao final do dia,
a gente parar, refletir, porque a gente já, às vezes está vendo televisão, já sai da televisão, deita na cama, mal faz uma prece, já está dormindo. E aqui ele nos convida a quê? Parar, silenciar, ver o que eu fiz durante o meu dia hoje. Será que se Jesus estivesse no meu lugar, será que... Como seria a atitude dele perante tal situação? Será que eu tenho do que me envergonhar de algo que eu fiz hoje? Será que eu magoei alguém? Será que eu poderia ter tido uma atitude melhor em tais circunstâncias? É isso que ele está mostrando. E a pergunta primordial, se hoje eu fosse chamada, né, para a pátria espiritual, né, se eu desencarnasse hoje, será que eu teria do que me envergonhar quando eu chegasse lá? Pelo meu dia de hoje? Pelas coisas que eu fiz hoje? Então, assim, é de extrema, porque quando a gente faz esses questionamentos, por exemplo, hoje vou parar à noite, eu vou refletir, aí eu vou falar assim, puxa, eu fui hoje na padaria e sem querer eu fui grosseira com a pessoa. Então, quando você começa a ver, porque se a gente não parar para pensar, isso amanhã já cai no esquecimento. Quando você para ver, você começa a observar. Eu tenho feito isso de vez em quando. Isso é uma característica que eu tenho em mim. Eu preciso trabalhar isso. Então você começa a perceber, não nos outros, o que em você, porque é de uma forma sincera, porque é você com você mesmo. Então quando você vai analisar tal atitude que você teve, não tem ninguém para você ficar dando desculpa. Você vai estar você com a sua consciência e não tem como esconder nada. Então é isso que ele chama aqui pra gente fazer. E aí ele continua. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Gente, aqui ele já deu. Não tem outro meio da gente progredir senão a gente vai fazer trabalhos, a gente vai voluntário, a gente vai fazer um monte de coisa, mas é de fundamental importância. A chave é a gente se conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente sabe o que precisa ser mudado. Mas direis, como pode alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Se a censuraríeis nos outros, ela não poderia ser mais legítima, caso fosseis o seu autor, porque Deus não usa de duas medidas na aplicação da justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Ou seja, porque muitas vezes a gente tem os desculpismos, né? A gente fala assim, não, eu agi assim porque não sou orgulhoso, às vezes a gente é grosseiro com alguém, aí a gente fala assim, não, eu sou sincera, né? Aí o que ele faz pra gente aqui? Pra gente se colocar essa situação em outra pessoa. E se fosse a outra pessoa que agisse assim, será que também eu pensaria que ela é sincera? A gente parar de dar essas desculpas, né? Igual ele fala aqui do avarento. O avarento vai dar desculpa, não, eu sou previdente que ele fala, né? Deixa eu ver, previdente, eu sou econômico, previdente, cada um vai dar uma desculpa, mas então inverte, tira essa característica, esse defeito e bota em outra pessoa, aí você vai ver, né, porque aí Deus não usa de dois pesos e duas medidas, né, fulano agiu assim e já fulano já tem que dar, não, ou é ou não é, então é pra gente fazer esse exercício. Procurar, e outra coisa, ele pergunta aqui, procurar também saber o que pensam os outros a esse respeito. E principalmente, se a gente quiser, porque muitos amigos nossos vão ser condescendentes, vão falar, não, você tá certo. Não,
O que o seu inimigo faria? A opinião, não existe opinião melhor do que a do nosso inimigo, porque ele fala, porque ele não tem nada a perder, ele não, né? Já não tem nenhuma estima, então quando ele fala, é aquilo. Aqui é o que Santo Agostinho está falando para nós. Olha lá, ó. E não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, já que estes não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. E Deus muitas vezes o coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Aquele, pois, que tem o sério desejo de melhorar-se, perscrute a sua consciência, a fim de extirpar de si as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Faça o balanço de sua jornada moral, avaliando a exemplo do comerciante, seus lucros e perdas, e eu vos garanto que o lucro sobrepujará os prejuízos. Se puder dizer o que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem temor o despertar na outra vida. Formulai, portanto, a vós mesmos perguntas claras, precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos para a conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com vistas a juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Esse repouso não é o objetivo de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar as fadigas, as privações passageiras? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo, com comparação com o que o espera o homem de bem? Não valerá a pena fazer alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Ora, é exatamente esta ideia que estamos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer que compreendais esse futuro de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Foi por isso que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e agora vos damos as instruções que cada um de vós está encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que editamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Gente, essa pergunta para mim do Livro dos Espíritos é assim, essa e a outra que fala, né, que os Espíritos conhecem os nossos pensamentos, influenciam a nossa vida muito mais do que nós imaginamos. São as duas perguntas que eu amo. Então aqui, o que ele trouxe para nós? Essa necessidade mesmo da gente parar, refletir, fazer as perguntas do que podia ter sido melhor. Se a gente perceber que a gente está dando desculpas, como ele mostrou aqui, a gente colocar, se fosse outra pessoa, como é que a gente agiria, saber se a gente pode, né, com as atitudes daquele dia, se a gente fosse chamado, né, para o mundo espiritual, desencarnasse hoje, se eu não teria motivos para me envergonhar quando eu chegasse lá. Tudo isso é o que vai, né, essa prática diária é que vai nos dando esse conhecimento, que é as portas, né, que vão se abrir para a nossa felicidade, porque a gente só vai ser feliz de fato quando a gente se conhecer, que é quando a gente deixa de ficar olhando para o outro, vendo o que o outro está fazendo ou deixou de fazer, porque a gente faz isso porque isso na verdade é o que o Jung falava, né, da projeção, da sombra. Porque a gente fica olhando e apontando o defeito do outro porque é o que está em nós, está apenas refletido nele. É apenas a projeção da nossa sombra. Então, quando a gente começa a se conhecer, a ver o que a gente vai ter o quê? A gente vai descobrir aquilo que precisa ser mudado em nós. E aí a gente vai fazer o esforço para mudar. É isso que vai trazer a nossa felicidade e a nossa melhoria, o nosso progresso, porque nós viemos aqui para progredir.
Mas para progredir, a gente tem que começar, como diz, domar as nossas más tendências. Mas para domar as nossas más tendências, nós temos que saber quais são as nossas más tendências. E para saber quais são as nossas más tendências, nós temos que nos conhecer. É isso que o Santo Agostinho vem trazer para nós, nos convidando a fazer esse trabalho. É uma prática diária, entendeu? E é um meio, gente, também, como ele diz aqui, né, todos os dias à noite, porque a gente leva uma vida, já trabalha, já corre, quando chega à noite a gente parece que é uma vida no automático, né? A gente senta a ver televisão, dali a gente já sai, já vai pro quarto, já às vezes nem consegue fazer a prece. Então, se a gente parar um pouco antes, silenciar, começar a fazer esses questionamentos, muitas vezes a gente vai cutucar em feridas que são que são doloridas ainda, mas é só mexendo que a gente começa a trabalhar e cicatrizar, tá bom? Então, assim, vale a pena, quem quiser reler essa pergunta, lá no Livro dos Espíritos, é a 919A. É um roteiro de Santo Agostinho de presente para nós, tá bom? Um beijo no coração de todos, que hoje à noite a gente possa realmente fazer essas reflexões e eu posso garantir a vocês, olha, meu telefone, esqueci de silenciar. Não é uma prática que eu vou falar para vocês que eu faço todo dia, não, mas que eu tenho, que às vezes a gente esquece, mas eu tenho procurado me lembrar para fazer, porque é muito bom, tá bom? Um beijo no coração de todos. Mais uma vez, eu agradeço a cada um que cooperou com esse projeto do chaveirinho. Boa noite, Ale! Ale, eu não sei, que eu coloquei ontem, a partir de hoje, tá, gente? A partir de ontem, tá, gente? A gente tá entrando nas lives, não mais 18h15, a gente tá fazendo às 18 horas, tá bom? Porque às vezes eu tenho que sair para ir para a casa espírita aqui, então é um pouquinho longe, eu às vezes acabo me atrasando, então a gente resolveu fazer às 18 horas para fique tranquilo, tá? Mas tá gravado aí, vocês podem acessar depois. Quem não conhece ainda, estiver precisando de uma ajuda, de um atendimento fraterno, desabafar, tem o SOS Preces, lá você escuta uma prece, uma mensagem, vale muito a pena. Se alguém aqui não conhece, disca lá, eu vou deixar o telefone aqui, é o 31 3334 9700, 31 3334 9700. No nosso story aqui da FEX, tem lá uma postagem. Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês e fiquem tranquilos. Sexta-feira vai ter mais chaveirinho. Ah, gente, deixa eu anunciar aqui. É muita coisa, né? Sexta-feira a gente tem reuniões públicas na casa, toda sexta-feira. Essa sexta-feira a gente vai ter a presença do Santana, Carlos Alberto Santana. É um palestrante de Barra Mansa. É muito bom, vale muito a pena. Então, assim, a gente vai estar lá com as portas abertas e feliz, né? Nós vamos ficar muito felizes com a presença de vocês. E aí a gente vai estar lá também com os chaveirinhos, tá? Um beijo no coração de todos. Tchau!